Olá pessoal, hoje, último dia de fevereiro, saímos eu e Marisa para fins de recarregar um pouco as baterias, como sempre, as nossas e a da Queen Elizabeth. Estamos no final de fevereiro, a época de chuvas ainda, e com isso a gente já sabia que ia sair e fatalmente enfrentar um pouco de chuva, o que também não era algo ruim não, muito pelo contrário. Num ambiente em que a temperatura não raro se mantém entre os 30 e os 33 graus o tempo todo, um pouco de chuvinha nesse ambiente, longe de ser um contratempo, é um verdadeiro prazer, né? Então o que acontece? A gente aproveitou esse dia de hoje com essa finalidade e estávamos conversando e principalmente eu pensando aqui com meus botões relacionado ao planejamento da viagem que a gente pretende fazer em outubro para os Estados Unidos, a fim de nós curtirmos ali um pedaço, se não toda a rota, pelo menos um pedaço da Rota 66 e algumas coisas mais ali, né? Isso me traz alguns pensamentos interessantes, né? Primeiro porque vamos para lá justamente para o deserto, que é uma coisa que eu particularmente gosto. Gosto muito da paisagem de sertão, bonito ver esse verde exuberante e tudo, mas na minha cabeça funciona muito bem algo relacionado aí ao deserto, né? E a gente sabe que é uma região particularmente pobre, sem muitos atrativos, exceto aquilo que é o natural. E com isso a gente vai investigando aqui e ali, tendo uma prévia das coisas como são. Eu sei que a expectativa é relativamente grande nesse sentido. O tempo está passando muito depressa, hoje, último dia de fevereiro. O que quer dizer que já passou o Carnaval, daqui a pouquinho é Semana Santa, passando a Semana Santa já é julho de repente, quando você menos espera, já é Natal. E nesse meio tempo aparece o mês de outubro. O tempo então está passando muito depressa, nosso planejamento e principalmente a poupança dos recursos, né, está um pouco atrasadas, né, naquilo que a gente pretende, mas é assim mesmo. Nós havíamos chamado alguns amigos para participarem dessa empreitada conosco, sabe? Ao todo, no final das contas, chegamos em determinado momento a 6 casais que teriam em tese condições e vontade de ir para essa experiência. Mas aí algumas coisas acontecem e a gente tem que entender essas coisas, né? Para alguns, o momento é um momento meio complicado, a gente sabe que o ano não está fácil, né? Por mais que se diga que não haja crise, que está tudo bem, que as pessoas estão crescendo, olha, juntar dinheiro está cada dia mais difícil, viu? Essa que é a grande verdade. Então, para alguns, simplesmente é impossível pensar em viajar, ainda mais com essa alta do dólar, né? Quer dizer, as coisas estão difíceis no dia a dia. No último mês e agora, o dólar insiste em bater recordes cada vez mais crescentes aí de alta. A gente fica um tanto quanto preocupado, um tanto quanto receoso em relação a isso, né? Outras pessoas não vão porque simplesmente não conseguem, né? São aquelas pessoas que são muito presas a determinada programação, a determinado esquema. No nosso caso especificamente, nós queremos justamente enfrentar, descobrir o deserto, viver o deserto, né? E não simplesmente sair daqui ter uma crise aí de ausência e de repente aparecer numa grande cidade dos Estados Unidos e vamos nos divertir nessa grande cidade. Eu acho que tem a curiosidade sim para a gente ver alguma coisa, mas o que nos interessa de verdade mesmo está no deserto, né? Outras pessoas estão em outra, né? Então de repente não vão querer viajar, não tem essa ideia de se aventurar e tudo. E outras pessoas simplesmente a fila andou e elas hoje estão em outra, né?
Então essas coisas todas acontecem. E no final das contas, ficou nesse grupo apenas eu, Marisa, meu garoto e a esposa, e dois primos, quer dizer, o primo e marido do meu garoto. Então a nossa ideia é fazer esse caminho. E aí vem uma história interessante. Minha proposta e da Marisa vão no sentido, a proposta deles vão em outro, que não tem problema, né? A gente vai se encontrar lá e aquilo que for comum a gente faz em comum, o que for pessoal a gente faz de forma pessoal. Aí você fala assim, mas espera aí, você está pensando em viajar sozinho, isso, aquilo, outro? Então isso me faz pensar uma outra história interessante. Antigamente nem se cogitava a possibilidade de viajar de moto, isso era coisa para maluco, né? Depois as pessoas começaram a viajar em moto em grupos. Afinal de contas, dá segurança, dá isso, daquilo outro, né? E as coisas começaram a acontecer nesse sentido. Nós temos visto uma tendência nos últimos tempos que as pessoas estão viajando sozinhas. E o interessante é que a coisa tem ficado muito desmistificada, basta fazer um tour relativamente rápido pelo YouTube que a gente percebe isso. Muitas pessoas viajando por lugares, inclusive, relativamente inóspitos, gente fazendo a volta ao mundo ou em cada período de férias, explorando um continente, né? Sozinhos. E quando eu digo sozinhos, é uma coisa engraçada. Antigamente, viajar de moto era coisa para homem. Hoje não, já é coisa para mulher, né? Várias mulheres viajando sozinhas, inclusive, se aventurando por lugares que eu confesso eu não teria coragem de passar sozinho, né? Mas isso tem acontecido. E a outra coisa que eu tenho notado também, que tem sido relativamente frequente, a gente sempre colocava que para viajar a gente precisava de moto potente. Inclusive uma vez me falaram sobre o Atacama, não, para você ir lá você tem que ir com a moto potente, senão fica perigoso, aquele negócio todo e tal. E a gente tem visto hoje na prática as pessoas fazendo esse tipo de viagem com motos pequenas, que de passagem são muito mais indicadas para esse tipo de empreitada do que as motos grandes. Se você dá um exemplo, você pega aí uma moto antiga, inclusive, uma Falcon 400. Não, isso aí não, pelo amor de Deus, nem sobe num negócio desses, é o que diziam antigamente. Mas a chance hoje de sucesso com uma moto dessas, ela é muito semelhante ou talvez maior até se você pegar uma GS 1250 para poder fazer essa rota. Primeiro pelo tipo de caminho que você vai enfrentar. Não digo aqui no caso que eu pretendo nos Estados Unidos, mas pensando aí geralmente no Atacama, né? Se houver defeito mecânico na moto, você arruma em qualquer lugar. Outra coisa também, peça para elas tem em qualquer lugar também. E o desempenho é aquela história, né? Depende da sua proposta. Você está querendo o quê? Sair daqui como um garoto meu faz? Ele sai daqui, anda 1.000, 1.200 km por dia, 180, 200 por hora, para chegar lá, né? Aí chega lá, tira uma foto e volta, né? Quer dizer, não é bem por aí, são propostas, claro, cada qual na sua, né? Mas eu entendo que a gente tem visto aí que a maior parte das pessoas tem curtido a viagem, tem ido na direção que o nariz aponta, sem se preocupar muito com o fato de não terem motos grandes, sem se preocupar muito com o destino em si, sem se preocupar muito com a companhia, né? Porque hoje o que mais dificulta para a gente viajar é justamente a falta de tempo, né? A gente hoje tem uma dificuldade muito grande disso, afinal de contas a gente tem que trabalhar, a gente tem compromissos, tem responsabilidades, né? E é difícil que todo mundo tenha essa disponibilidade de tempo para fazer grandes viagens. Então, se você consegue uma disponibilidade, puxa vida, vai você então, né? Não fica pensando muito não, e é nessa ótica que a gente então pretende descer São Francisco, Los Angeles, Grand Canyon, Phoenix, Los Angeles novamente e Las Vegas. Vamos fazer essa jogada aí, se Deus quiser, vai dar tudo certinho. O planejamento tá legal.
Vamos ver agora só os recursos, né? Porque a gente quer ir, quer se divertir, quer voltar sem que a gente tenha dívidas muito grandes para pagar depois. Pelo menos isso nós aprendemos com nossas viagens. Bobagem você viajar, gastar mundos e fundos e depois ficar aí desesperado quando você chega. O grande lance é você fazer tudo antes, já conseguir os recursos antes, viajar. E aí sim, quando você chega praticamente sem dívidas, é recomeçar a vida se preparando para a próxima viagem ou para o próximo investimento que se pretenda. Quero muito agradecer a vocês pela paciência. Tenho tido contato com algumas pessoas aqui através do canal. A nossa proposta inicial não é em absoluto ser um canal popular, mas eu tenho encontrado com pessoas que frequentemente participam, posso dizer que dos nossos ideais também, e essa troca de ideias tem sido muito salutar. Eu sou muito grato a vocês. É um plus que o canal trouxe que eu não esperava e que está sendo muito gratificante. Gente, muito obrigado e até a próxima oportunidade.